Aqui nós ensinamos a enfermagem de um jeito diferente e divertido. No episódio de hoje, vamos falar sobre atresia esofágica neonatal. E para começar, vamos falar o que é a atresia. A atresia esofágica neonatal é um defeito congênito onde o esôfago estreita ou tem uma extremidade fechada. E a maioria dos recém-nascidos apresentam também uma conexão anormal entre o esôfago e a traqueia, que denomina uma fístula traqueoesofágica. O esôfago é um órgão comprido semelhante a um tubo que conecta a boca ao estômago. Na atresia, o esôfago é estreitado ou desenvolve como duas seções separadas que não se conectam. Devido a essa má formação, os alimentos e líquidos são retardados ou impedidos de ir do esôfago ao estômago. Já a traqueia é a principal via aérea para os pulmões e normalmente o esôfago e traqueia são separados. No entanto, na fístula traqueoesofágica, uma conexão anormal se forma entre o esôfago e a traqueia devido ao defeito. Alimentos e líquidos entram na traqueia e nos pulmões. A atresia esofágica e a fístula traqueoesofágica costumam ocorrer simultaneamente. Os médicos não sabem o que causam a atresia esofágica e a fístula traqueoesofágica. Porém, muitas crianças com esses defeitos congênitos têm outras anomalias, como defeitos na coluna vertebral, no coração, nos rins, nos órgãos genitais, nas orelhas e membros, além ainda de ter um atraso de desenvolvimento mental e físico. Agora vamos falar sobre os sintomas. Os sintomas para recém-nascidos com a atresia esofágica são tosse, engasgo e babas, depois de tentar engolir os alimentos. E a fístula traqueoesofágica é perigosa, porque permite que os alimentos engolidos e a saliva vão da fístula até os pulmões, o que causa tosse, sufocamento, dificuldade em respirar e pneumonia por aspiração. Dessa forma, consequentemente, os alimentos ou líquidos nos pulmões podem afetar a oxigenação no sangue, causando uma cianose. Vamos falar sobre o diagnóstico. Para diagnosticar, existem duas possibilidades: antes do nascimento, com a ultrassonografia de pré-natal, e após o nascimento, com a passagem de tubo pelo esôfago e uma radiografia. Caso o médico suspeitar da presença desses defeitos após o nascimento, ele tenta passar o tubo através do esôfago do bebê. Caso a passagem do tubo esteja bloqueada, ele tira uma radiografia para confirmar o diagnóstico e aí para localizar o problema. O tratamento é cirúrgico. Antes de poder fazer a cirurgia para reparar os defeitos, são feitos preparativos para prevenir complicações como a pneumonia aspirativa. Em primeiro lugar, é interrompida a alimentação oral e um tubo é inserido na parte superior do esôfago para sugar continuamente a saliva antes dela conseguir alcançar os pulmões. Depois disso, o bebê é alimentado por via parenteral. Uma intervenção cirúrgica precisa ser realizada logo após o nascimento para estabelecer uma ligação normal entre o esôfago e o estômago e para fechar a fístula traqueoesofágica. Algumas complicações podem se desenvolver após a cirurgia. O vazamento do tecido cicatricial no local onde o esôfago foi reconectado são os problemas mais comuns. Muitas crianças têm dificuldades de alimentação. Cerca de metade das crianças com essas dificuldades desenvolvem refluxo gastroesofágico. Por isso, os médicos podem administrar medicamentos que suprimem o ácido gástrico ao recém-nascido com a atresia esofágica. Se os medicamentos não controlarem o refluxo, é realizado um procedimento chamado fundoplicatura. Na fundoplicatura, o cirurgião envolve o topo do estômago ao redor da parte final do esôfago de maneira a estreitar a junção e diminuir o refluxo. Para os cuidados da assistência da enfermagem para esse RN, destacam-se no pré-operatório
manter o decúbito elevado até o procedimento cirúrgico, manter o RN em jejum até o procedimento cirúrgico, realizar a lavagem e aspiração contínua das secreções do coto esofágico, superior como uma sonda, sempre que for necessário, administrar os antibióticos profiláticos, manter o acesso venoso para o suporte calórico do recém-nascido, monitorar o recém-nascido e avaliar o quadro respiratório a cada 2 horas, controlar o balanço hídrico de 4 em 4 horas, procurar tranquilizar a criança e orientar os pais a participarem dos cuidados sempre que necessário. Manter os pais informados sobre o progresso do seu filho, que é essencial. Cuidados de enfermagem no pós-operatório são os mesmos que eu falei anteriormente para o pré-operatório, mas a gente acrescenta o controle dos sinais vitais a cada 2 horas, aspirar as vias aéreas superiores e a cânula endotraqueal, verificando a sua fixação sempre que necessário, cuidar da gastrectomia e manter a sonda aberta e anotar o volume e a característica das secreções por pelo menos 3 vezes ao dia. Administrar os analgésicos conforme a prescrição médica, não remover nem ajustar a sonda gástrica em hipótese alguma e manter o cuidado também com a esofagectomia, se for o caso. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre a atresia esofágica neonatal. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês sobre esse assunto. Aguardem os próximos episódios do nosso canal Nurseflix, ensinando a enfermagem de um jeito divertido. Deem like, sigam e compartilhem o nosso canal. Até breve!